Pessoal, bom dia. Então, bem-vindos à nossa aula, à nossa palestra de hoje, então, com o nosso colega, o Felipe Célia, que está aqui com a gente. Agradecer a presença de todo mundo por estar nesse momento às 11 horas da manhã, né? Um horário não tão convidativo, né, para a grande maioria das pessoas, mas é legal ver um bom número aqui de pessoas participando de uma temática tão interessante e principalmente tão importante para quem gosta de alto rendimento, para quem gosta de futebol, principalmente. E a gente vai vendo o pessoal entrando aí, fiquem à vontade. E principalmente desliguem o microfone só, eu vou pedir para vocês, todo mundo. E conforme forem surgindo as dúvidas, que tem bastante gente entrando agora, vocês podem colocar ali no chat e eu vou selecionando as perguntas para ir conversando com o Felipe aqui e fazendo um bate-papo que seja agradável para o Felipe, para todo mundo aqui, que a gente consiga aproveitar o máximo possível do Felipe aqui, tá? Então, basicamente, gente, a gente vai falar hoje de preparação física no futebol e aos pouquinhos o Felipe vai apresentar para vocês uma questão principalmente ele vai falar sobre uns slides que ele trouxe, umas imagens, vai mostrar um videozinho, mas antes de dar início a gente vai mostrar um videozinho institucional para vocês que a PUC pediu, para a gente passar aqui, que é bem legal também, tá? O mundo muda o tempo todo. Novas necessidades chegam e velhas soluções já não servem mais. E é em uma universidade como a nossa que nascem descobertas importantes em resposta às questões mais incertas. Para isso, é preciso aprender, Reaprender, reinventar. Estar em uma universidade é trilhar caminhos que acompanham as rápidas e constantes transformações da vida. mesmo aquelas mais inesperadas. O momento em que vivemos mostra que evitar que as mudanças aconteçam não é uma escolha. Mas preparar para enfrentá-las sim. E é isso que você vive na PUC. Uma experiência única de aprender com excelência e, ao mesmo tempo, gerar soluções que impactam o presente e o futuro. O seu e o de toda a sociedade. PUC, uma universidade do tamanho dos seus sonhos. Das soluções que o mundo precisa. Então, pessoal, vamos dando início, então. Vou compartilhar aqui, vou apresentar o Felipe, vou compartilhar a minha tela aqui também com vocês para dar a apresentação que ele fez para vocês. Basicamente, então, só contando um pouquinho do porquê o Felipe está aqui, né? O Felipe, ele é formado em Educação Física, tem especialização em mestrado nas áreas de Fisiologia e Atividade Física, já atuou como preparador físico, trabalhando na área do futebol em 4 países, no Brasil, entre os principais clubes acabou sendo o Ceará, o Guarani, o Criciúma, a Juventude, a base da dupla Grenal. Já trabalhou na China, já trabalhou no Paraguai, no Olímpia e no Guarani, e na Tailândia também. E disputou já os principais torneios, basicamente, da América do Sul aqui também. Então, uma ampla experiência, uma bagagem super válida para a gente estar aproveitando e discutindo aqui com ele nessa manhã, né? Então, Felipe, eu vou compartilhar minha tela aqui, te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, principalmente em estar aqui com a gente nessa manhã, e vou compartilhar minha tela aqui para que tu possa começar a tua fala, e aí, aos pouquinhos, a gente vai batendo um papinho também. Combinado? Perfeito. Tá aparecendo para vocês a minha tela direitinho? Para ti tá aparecendo, Felipe? A mim não apareceu ainda não. Tá, me confirma quando aparecer.
Iniciou o compartilhamento. Tá dizendo aqui. Já deve estar entrando. Demora um pouquinho. Tá. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então vamos lá. Quando quiser, Felipe. Bom dia, pessoal. Fiquem bem à vontade para as perguntas e tudo mais. Eu estou aqui à disposição para esse bate-papo. Fui aluno da PUC no ano de 97. Foi muito interessante porque quando eu saí da escola, eu fui fazer administração de empresas. E eu adorava a PUC, porque a PUC vocês conhecem hoje, são alunos da PUC, mas eu, na época de 97, eu já gostava muito de ir na universidade. Eu fazia administração e achava legal ir na PUC pela potência que é. Hoje, claro, hoje a Educação Física da PUC está completando 20 anos e é uma potência. E quando eu fui dar algumas aulas aí para alguns colegas, fiquei impressionado com a estrutura. Só que naquela época eu não era feliz no curso que eu fazia. E eu pensava assim, porra, eu tô indo para a universidade porque eu vou vendo meus amigos, que eu gosto de estar lá à noite, mas eu não sou feliz com o que eu faço. E eu não posso colocar a minha vida em algo que realmente não é o que vai me trazer a felicidade, independente de qualquer outra coisa. Então eu assumi que eu gostaria de fazer a educação física. No início, muita gente dizia para mim, poxa, tu vai fazer educação física, tu vai ser professor de educação física? Eu falei, vou. Pô, mas tu tá fazendo administração de empresas, tu tem que fazer administração, todos meus familiares, quanto amigos, me são coisas do tipo. Sabe que a nossa profissão ela não é tão valorizada. O que aconteceu nesse momento? Até meu pai, na época, que está vendo agora que a gente, dizia, não, Felipe, tu tem que fazer as duas, então. E no momento que ele viu que eu estava realmente comprometido com a nossa profissão, ele foi o maior torcedor meu e é o maior torcedor meu aí no futebol. E esse amor, esse comprometimento é o que faz toda a diferença do profissional, seja o profissional que for, de qualquer área, ele tem que amar porque aí ele vai buscar as informações, ele vai ter aquela inquietude e vai conseguir evoluir bastante e principalmente ser feliz, né? Então eu fui atrás disso, eu fiz o vestibular da URGS e do IPA na época, passei na URGS e fui fazer a minha formação. Fiz a especialização em fisiologia, mestrado. Na Espanha, com validação também na URGS. Acabei de fazer toda a minha trajetória acadêmica e depois fui para a prática, que o Adriano já falou bem. Então, eu quis passar isso para vocês, porque vocês estão começando a ver, muitos de vocês, alguns não, né? Alguns já têm uma larga experiência, alguns professores que eu tenho visto aqui entrar, um deles, meu amigo Dutra, que também tem um centro de treinamento aqui no Rio Grande do Sul. E então o que acontece? Tu tem que fazer com carinho, com amor e buscar as informações, ter essa inquietude e ir atrás dos seus objetivos. Nós vamos falar aqui rapidamente, eu fiz alguns slides para mostrar a experiência na prática, uma parte mais técnica, porque o preparador físico também, hoje nós vamos abordar mais a questão técnica. Agora, a questão humana do preparador físico junto aos seus atletas e junto às equipes de apoio, ela é fundamental para o sucesso da comissão técnica e também do preparador na sua carreira. Quero agradecer aqui o Adriano, a gente tem já uma amizade há um bom tempo, né, Adriano? Sim. Então, é muito legal vir falar com vocês aqui, desde a época do curso do Isaac. Eu estou sempre fazendo curso, então eu estou sempre buscando. Todo ano faço 1 a 2 cursos para sempre estar me atualizando e sempre buscando contato com as pessoas da universidade, que vão trazer a evidência científica para que a gente também possa, em conjunto com a parte prática, a gente está sempre atualizado, fazendo a nossa profissão, tudo que há de mais moderno. Tá certo? Vai ser muito legal ter essa hora aqui com vocês. Fiquem bem à vontade para perguntar o que quiserem. Pode passar. Então, aqui está meu currículo e pode passar o próximo. Meu último clube, que nem eu falei, foi o Cuiabá. Fiz toda a parte do exterior, a Libertadores, Sul-Americana, que nem o Adriano falou, no Guarani do Paraguai, no Olímpia, fui à China, então, a Tailândia. Então, a questão cultural, a nossa área, ela nos disponibiliza isso. A área do futebol, ela tem o ônus e o bônus. O ônus é tu ficar longe da tua família, o ônus é tu muitas vezes se sentir só, não está nem com a sua filha, sua esposa, com seus pais,
com seus amigos. E o bônus é essa experiência incrível de conhecer outras culturas, lutar torneios importantes, viver uma vida diferente, na realidade. Bom, pirâmide de desempenho, eu sempre falo bastante sobre essa questão, muito simples, mas que é fundamental. A gente vai trabalhar a performance de um atleta, mas antes da performance vem a saúde. Por isso que quando um atleta chega ao clube, nós precisamos conhecer toda a questão da saúde desse atleta, desde a parte respiratória, a parte cardiovascular, as avaliações sanguíneas, as avaliações odontológicas, a questão dos podólogos. Tudo isso vai habilitar que o atleta esteja pronto para que a gente desenvolva a segunda parte da pirâmide, que é a performance desse atleta. Às vezes a gente pensa que a gente vai conseguir dar performance para o atleta, mas ele não está habilitado a isso por uma questão de saúde. E hoje em dia a questão da saúde está sendo bastante discutida porque nós estamos vivendo um momento histórico, né? Um momento realmente histórico, que todo mundo está em casa, os atletas estão há mais de 2 meses em casa, todo mundo cuidando da sua saúde. Agora essa polêmica toda vai voltar, não vai voltar. O Vasco está voltando com 19 atletas com Covid. Bom, e isso a gente vai falar nessa explanação, que são a interligação das equipes de apoio, mais do que uma interdisciplinaridade, e sim uma transdisciplinaridade. Porque a saúde e a performance, ou elas vão caminhar junto, ou você não vai conseguir tirar o máximo do seu atleta. Pode passar, né? Professor Lúcio, eu vi também que está aqui, já dei uma aula com o professor Beto Almeida, professor Lúcio. Tudo bem, professor? Bom, esse é o último trabalho que a gente fez no Cuiabá. Fizemos uma coordenação de performance e direcionamos toda a preparação física do clube, e aí falamos em transdisciplinaridade, que é também o que o preparador físico faz. Você vai ter, num clube de alto rendimento, você vai ter todas as áreas. E por que é a transdisciplinaridade? É até um conceito filosófico, porque a área não adianta só tu ser multi e não adianta tu ser inter. Tu tem que saber que tu é trans. Uma está sobreposta à outra e as áreas vão ter que trabalhar todas juntas, porque como que tu vai falar em preparação física? Eu sou o preparador físico, não, você é o fisioterapeuta, eu sou o fisiologista. Mas elas são áreas transdisciplinares. Elas se cruzam, elas se conectam, elas se sobrepõem. Então, essa interligação das equipes, essa transdisciplinaridade da equipe, do preparador físico junto às áreas, ela se torna fundamental na busca do sucesso da equipe e na busca do sucesso dos atletas no campo. Pode passar. E está aí, atuação em equipe. Preparador físico, se não tiver o coordenador de performance, ele vai estar no centro de muitas áreas. E aí a formação de vocês têm que se preocupar o máximo possível em buscar informações de diversas áreas para conseguir o quê? Se conectar e se interligar com elas, se comunicar com elas, que a comunicação ela vai ser horizontal e você vai todos os dias estar relacionado com a fisiologia, com os médicos, com a odontologia, com a fisioterapia, com a nutrição, com a podologia. Todas as áreas têm uma função fundamental na tomada de decisão do dia a dia, do teu mês e da tua temporada. E aí que a gente fala também da questão humana do físico. Olha com quantas áreas você vai ter que estar conectado. Muitas áreas você vai estar conectado. Bom, antes a gente se falava muito em 3 pilares. Eu fui aos Estados Unidos fazer o curso da Exo, que hoje já tem no Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e me chamou muito a atenção os 4 pilares. Lá eu vi os atletas treinarem no dia a dia, no centro deles. Eles fazem os treinamentos para a seleção da Alemanha, os treinamentos de força, eles fazem para o Comitê Olímpico Chinês, e eles falam em 4 pilares, que eu achei muito interessante, que eu vejo um diferencial. Por que eu fui lá também? Porque alguns atletas que trabalharam com eles me trouxeram experiências que me chamaram a atenção dentro do 4º pilar, na questão mental e de conscientização. Então, o primeiro pilar, treinamento, movimento.
você tem que trabalhar de maneira exaustiva essa questão toda dos pré-treinamentos. A segunda área, a nutrição, que é fundamental, alimentação, hidratação, suplementação. A recuperação, recovery, pós-treinamento. Então, isso aí, esse ponto é muito importante. E a quarta área seria a conscientização. Porque não adianta o atleta, não, tu tem todas essas 3 áreas, mas a quarta área, a conscientização, não entendeu o processo que ele está fazendo. Ele precisa entender esse processo. E quando ele passa a entender esse processo, ele também, não é tu chamando ele a todo momento, não. Ele vai ser protagonista da sua performance. Ele vai entender que tudo isso é fundamental. E por isso que hoje você vai fazer um treinamento num local que está bem desenvolvido, o atleta vai chegar muito antes. Antigamente, o jogador chegava no clube 5 minutos antes, colocava a sua chuteira e campo. Agora não. Agora o treinamento começa muito antes, nos pré-treinamentos, nas avaliações fisiológicas, nos controles, para saber como é que ele está para treinar. Depois tem o treinamento, os controles de treinamento, a utilização de GPS, para ver a carga interna, a carga externa. O pós-treinamento, que seja os complementos dentro ainda da sessão de treino. E a recuperação. Então, tu tem antes do treino, durante o treino e após o treino. Então, é uma sessão, é um dia exaustivo de controles e de treinamentos. Bastante importante, é o que vai fazer diferença na performance. Pode passar. Olha, esse é uma tela lá da Exos nos Estados Unidos, porque os atletas chegavam de diferentes modalidades e eles já faziam, eles dividiam lá o treino em pilar, que seria a preparação do movimento, a força. Eles já estavam, as partes iniciais do treinamento, não precisava que o preparador físico da equipe de beisebol fizesse lá uma mobilidade simples, uma pequena ativação. O atleta já estava preparado, ele chegava, via o vídeo da sua primeira mobilização, a primeira ativação, ele fazia por ele mesmo e eles se direcionavam para o seu preparador físico dentro do centro. E aí entra alguns pontos que a gente muitas vezes considera chatos e complicados, que são processo, rotinas e procedimentos. Isso é um ponto fundamental que a gente tem que buscar desenvolver, que é a realização contínua e prolongada de alguma atividade, seria o processo, né? A rotina é o caminho habitual, tem que ter rotina e tu tem que ter os teus procedimentos, que são a tua maneira de agir. E o atleta vai ter que educar o atleta. Essa educação para o atleta, desde a categoria de base, é o que vai fazer a diferença para ele ter hábitos bons. E não adianta tu buscar, nós somos professores de educação física, aí a gente começa até aquela questão muito simples, do regime. Agora tem que fazer um regime. Não, tu tem que criar hábitos. Tu tem que criar um hábito saudável da tua vida. Tu tem que criar hábitos saudáveis, então tira do teu aluno, leva para o teu atleta. O teu atleta tem que ter hábitos saudáveis. Tu tem que ser um exemplo também desses hábitos e educar ele, motivar ele, que é o que o Mark Verstegen, o presidente que lançou, né, a Exos, que ele mora em Phoenix, nos Estados Unidos, e ele que treina a seleção alemã. Então, ele no condicionamento de força, e ele que passa todos esses procedimentos para a seleção da Alemanha. Ele sempre fala, motivar o teu atleta através da educação. Isso vai fazer muita diferença. Então, veja só a importância de nós professores na sociedade e na vida de um atleta. Nós motivarmos eles a ter uma vida diferente, uma educação diferente. Eu venho fazendo isso agora de uma maneira muito mais profissional, mas eu sempre busquei fazer isso. Eu fazia isso no Paraguai lá em 2011, quando eu cheguei num clube, o Guarani do Paraguai, que depois foi um clube que chegou na semifinal de uma Libertadores, mas lá, uma situação muito simples, nós dávamos palestra para os atletas. Atletas hoje, por exemplo, quem eram os atletas, Felipe? Federico Santander, centroavante do Bolonha. Júlio César Cáceres, foi capitão do River, do Boca. Tu vinha trazendo coisas para eles que o Brasil já estava acostumado, mas eles não. Tu teria que educar eles. Aos pré-treinamentos, a importância do condicionamento, a importância de ter bons hábitos. Isso não é tu falar uma vez, isso aí é a tua rotina, o teu cotidiano.
Pode ir, Adriano. Então, um hábito, que nem eu já falei bastante, maneira permanente ou frequente o comportamento, motivar através da educação. Exatamente o que a gente falou. Está aqui a palestra, vocês podem ver em cima. É a palestra na Tailândia, a foto, e embaixo a palestra no Guarani do Paraguai no ano de 2011, meu primeiro ano no exterior. 2011, 2016 na Tailândia. Pode ir. Treinamento individual. Isso, para mim, é importantíssimo. Dentro da equipe, nós tem o treinamento do grupo, o treinamento coletivo, mas nós temos a individualização do treinamento. Esse que está na foto comigo é o Roque Santa Cruz, foi centroavante do Manchester United, foi o principal jogador da história do Paraguai, um cara extremamente... Tu vê, um cara extremamente famoso, o principal jogador da história do Paraguai, mas era uma pessoa extremamente afável, simples, muito diferente, e às vezes, do que a gente está acostumado. Às vezes tu vai pegar um menino na categoria de base que está ganhando um dinheiro, ele vem de uma situação muito simples, daqui a pouco ele começa a ganhar, tem uma importância muito grande, e ele se perde dentro da vida dele e se torna, inclusive, muitas vezes arrogante. E isso é uma questão que nós, professores, temos que saber tratar também, principalmente nas categorias de base. No Paraguai, essa foi muito interessante, porque lá, como é um país muito mais simples, eles têm um respeito pelo professor, que é algo extremamente interessante, é algo que, se passar 10 atletas por ti, os 10 vão te cumprimentar e dizer, prof, bom dia. E os 10 vão te dar a mão como respeito ao professor que ajuda eles, conduz eles na carreira deles. Aí, alguns treinos funcionais dentro do processo individual, porque tu vai ter atletas com déficits e dessa maneira tu vai ter que individualizar isso. E no momento que tu tens um setor que vai atuar, por exemplo, o atleta tem um déficit de mobilidade, outro atleta tem déficit de força de isquios tibiais. Bom, dentro do perfil deles, tu vais direcionar atividades individuais. E aí entra tanto a questão individual da atividade quanto a questão humana de tu estar junto do teu atleta no teu dia a dia. Ali é o Longini, que é jogador que era do Santos, na época estava comigo no Guarani, e no outro lado o Gilhote, que foi centroavante do Independente de Avejaneda, foi campeão da Sul-Americana, argentino. E aí, mais uma questão que a gente tem que saber. Quando você estiver num outro país, você tem que se adaptar à cultura e saber interagir com diferentes culturas, porque mesmo quando tu está na China, tu vai estar trabalhando com chinês, com argentino, com nigeriano, com brasileiro. Tu vai ter que saber interagir com algumas culturas. Então, estudar isso também é extremamente importante para te ver que as áreas estão todas são transdisciplinares, né? estão interligadas, e por isso a importância de todos os professores na universidade de nos trazer conhecimentos de todos os lados. Pode passar. Esses trabalhos metabólicos, também com o Fernandinho, trabalhos com a corda naval, que vocês já conhecem bem. Ao final do treinamento, alguns atletas a gente fazia alguns treinamentos metabólicos, ou queima de gordura, ou aumenta a resistência. Pode passar. E aí eu coloquei aí o Kardec, que foi um jogador que eu trabalhei, o Roque Santa Cruz, o DM e os jovens. Por que eu falei isso? Porque tu vai ter que dar importância para todos. Terminou aquela situação de que não, eu vou cuidar só dos mais importantes. Não. Esses caras, os mais importantes, tu vai, claro que muitas vezes o cara é mais velho, tu vai dar uma atenção por ele ser mais velho também. E ele também tem que ser o quê? Exemplo para os teus jovens. Mas a gente não pode esquecer o atleta que está no departamento médico. Ele pode definir o campeonato para ti. Isso eu aprendi quando eu era estagiário, no ano de 2001, no Inter de Porto Alegre, o treinador do juniores do Inter era o Mano Menezes. E ele passava todos os dias no departamento médico. Eu dizia, pô, professor, tu passa todos os dias aqui no departamento médico. E ele falava, eu passo todos os dias porque esses jogadores são muito importantes, eles têm que se sentir parte da minha equipe. Eu tenho 30 atletas. Se tiver 5 no DM, pode ser um desses 5 que vai definir o campeonato. Mas eles têm que se sentir que eles não estão abandonados, principalmente pelo treinador deles. Então, esse comprometimento nosso com o nosso atleta, ele é fundamental. Pode passar. Esse é um vídeo
Essa foi uma maneira que é um aplicativo do Muscle Motion que eu acho interessante. Às vezes eu passo para atleta que não está conseguindo fazer um movimento adequado. Passava na China, porque eles erravam muito, e é muito difícil. Na China, tu quer falar com o chinês, tu tem que falar para o intérprete, e o intérprete fala para o chinês. E muitas vezes tu tem dificuldade de comunicação, de mostrar o que tu quer falar. Então, muitas vezes eu mostro até para convencimento, então eu mostrava o vídeo para o atleta, para ele entender o porquê que ele está fazendo. Esse aplicativo, ele tem muitos exercícios. É muito interessante estudar esse aplicativo, junto à aula de anatomia, junto à anatomia do movimento, né? Então, eles traz muito conhecimento. Pode passar. Esse é o... Vamos ver esse vídeo. Ele tem muita coisa. Bom, isso aí para vocês verem a questão da... O presidente do Olímpia falou para mim, Felipe, que espetáculo. Claro que a gente sabe que tem alguns exageros ali, mas é para mostrar um processo de trabalho, procedimentos. Ele falou que espetáculo, mas uma coisa... E ele me chamou a atenção que eu não tinha me dado conta. O atleta buscou todos os processos. Ele falou, tu viu? O atleta foi atrás de todos os processos. Isso o presidente do Olímpia falou, tu viu? Ele buscou. Isso a gente tem que tentar aqui no Olímpia, o cara receber as informações, mas também dele buscar. Dele ir atrás. É pro bem dele. O corpo dele, o organismo dele é o carro dele. É o que leva, é o que faz ele ter alto rendimento no campo, é o que faz ele se sustentar e sustentar a família dele. Então, o primeiro que deveria ser o interessado é o próprio atleta. E muitas vezes nós temos, pelo um processo todo, inclusive nosso, de país, que aí, se tu estudar um pouco de filosofia, tu vai estudar Morin, que fala do teoria dos sistemas, tu volta lá atrás, por mais que tu venha na universidade, mas a base, muitas vezes, o atleta não vai, muitos não chegam na universidade, mas a base lá de baixo de educação é muito baixa. Então, essa questão da educação lá do início, ela é tão importante num país, que ela vai refletir em todas as áreas. E a área do atleta, muito. Tanto que ele vai ter que buscar o seu condicionamento, e a gente muitas vezes tem que, não, eu vou te obrigar, eu vou te multar para te vir aqui fazer isso que eu preciso que tu esteja bem fisicamente. O que na realidade é uma coisa meio fora do normal. E hoje o atleta está já muito mais consciente do que antigamente, muito mais consciente. Hoje estão num nível muito melhor. Bom, ali está aquele ali é o campo do Goiânia do Paraguai. É o Federico Santander, esse centroavante que eu falei para você do Bolonha, fazendo um treinamento com cabeceio. Por que eu falei isso? Porque a planificação, a metodologia, isso é fundamental. Tu pode não ter nenhuma estrutura. Eu sempre bato na terra. Nós podemos não ter nada. Nós não temos nada. Nós não temos GPS. Nós não temos bom equipamento de musculação, case. Nós não temos nada de estrutura de alto rendimento. Mas se nós tivermos metodologia, horário, organização, planificação diária, é um grande passo. É um grande passo. Isso eu vi lá fora, eles muito preocupados com o horário. O atleta, ele começa pode o treinamento começar atrasado, por exemplo. Não, é 9 horas o treino. Muitas vezes no Brasil eu vi há pouco tempo, o treinador chegando 5 para as 9, chegando 9h10, não pode isso. Isso não é uma questão financeira, isso é uma questão de organização do teu trabalho. Isso é algo que eu sou bastante chato aonde eu vou. Então, a planificação, a semanal e mensal, a metodologia é o ponto, para mim, estratégico. Tu pode ter toda a tecnologia, se o teu treino não for bom, se a condução do teu processo de trabalho não for bom, o principal é isso, tu não vai conseguir um bom resultado. Ou tu vai ficar em cima da qualidade individual do teu atleta, esperando que ele resolva o jogo. Pode passar. E a mesma coisa que eu entendi trabalhando com um treinador espanhol, que está agora no Japão, que foi o trabalho que a gente fez do Goiânia do Paraguai, que tem muito na Europa, que pouco aqui. Aqui se fala ainda muito em
questão financeira, questão estratégica, mas fala-se pouco no modelo desportivo do clube, que aí é a questão cultural, formação do jogador para a equipe, contratação do teu treinador. Por exemplo, um clube contrata um treinador que vai contra a cultura do clube. Vamos lá, o Flamengo contrata um treinador que não quer, quer jogar em linha baixa e quer se defender e não quer propor o jogo. Como que vai dar certo? Aí, em pouco tempo, ele está demitido. Sim, mas quem contratou não sabia que o modelo do treinador não era um modelo dentro da cultura do clube. E isso é uma questão que entra o quê? Não ter só o teu diretor. É algo mais profundo, né? Tu tem um diretor executivo que é muito importante no futebol hoje, o teu diretor de futebol e tudo mais, mas tu tem também um diretor desportivo para desenvolver isso dentro do teu clube, que é coisa que o Barcelona tem, outros clubes da Europa têm, tanto que o Barcelona ele forma desde lá de baixo dentro de um modelo parecido, e a busca do atleta também é dentro do modelo. O modelo de jogo, e novamente a gente bate no que nós, professores, mais temos na universidade, a metodologia. Então, temos que ter metodologia dentro do processo de trabalho. Pode ir. Bom, então essas frases aí, para agradecer a vocês, uma do Ayrton Senna, que para mim sempre foi um modelo a seguir, né, de comprometimento com o que faz, de amor e de perseverança. E aquilo que o Albert Einstein escreveu, mas que eu copiei, que eu acho muito interessante. Você não pode explicar isso de maneira simples, você não sabe o suficiente. A gente tem que tentar, por mais que tu tenha conhecimento, quando você está trabalhando com o seu atleta, com o seu aluno, você também tem que tentar saber que você está ser humano para ser humano e conseguir tocar ele. E tu vai tocar ele tentando trazer o teu conhecimento de uma maneira simples. O teu conhecimento ele não é o principal, não é para você aparecer dentro do processo, é para conduzir o processo e que seu atleta seja o protagonista e que tu seja um facilitador para ele chegar no êxito dele. E chegando no êxito dele, você vai chegar também e você vai ser reconhecido por eles. E isso é talvez o mais importante, além de todos os outros fatores. Então, essa era a explanação que eu queria fazer para vocês. Estou aberta a perguntas e tudo mais. Muito legal esse debate. Estou à disposição. Felipe, primeiramente, obrigado por tu estar disponibilizando teu tempo aí. Já vi que está aparecendo algumas perguntas. Eu vou pedir para o pessoal manter o microfone desligado, mais por uma organização, pelo número de pessoas que a gente tem aqui, mas que enviem pelo chat ali, que eu vou tentar colocar as perguntas aqui do pessoal para ti, tá? Então, uma das primeiras perguntas que veio aqui é do Gustavo, e ele relata assim: quando a gente fala em categoria de base, Felipe, por exemplo, os pais influenciam muito nos hábitos saudáveis das crianças, dos jovens, né? Como que nós, professores, podemos conscientizar os pais sobre a importância deles nesse processo? Interessante essa pergunta. Eu acredito que faz muito tempo que eu não trabalho com categoria de base, mas o contato do professor, por exemplo, que nem a gente fazia com a nutricionista, com as famílias do atleta, para conscientizar o atleta. A gente fazia a nutricionista trazer as famílias para dentro do processo para entendimento e educação. Eu acho que trazer os pais também para dentro do processo e entender, para eles entenderem qual é o papel deles, é fundamental, que o papel deles, muitas vezes, eles não entendem, mas eles querem o melhor para o seu filho. Mas eles não entendem, eles querem uma cobrança. E eu já vi atletas na categoria de base serem extremamente cobrados, extremamente exigidos e mentalmente por um pai. O atleta estava com 16, 17 anos, já estava no máximo das suas possibilidades, até mentais. E onde esse atleta está hoje? Ele era da seleção brasileira, ele está fazendo triatlo, ele não foi para o futebol, ele extrapolou. Então, trazer o pai para ele entender o que é o papel dele dentro da carreira, da gestão de carreira, porque ele vai ser uma das pessoas na gestão da carreira do filho, é fundamental. Traz para dentro e conversa, e se precisar explana, educa. Acho que é por aí. Uma outra pergunta, Felipe, bem interessante, que veio do Robson,
que daí acho que tu pode complementar bem, que ele pergunta no vídeo ali que a gente estava assistindo da questão de vários testes que estavam acontecendo, né? Quem faz, no caso com máquinas, por exemplo, que análise, por exemplo, faz essas máquinas que aparecem um pouco no vídeo, quem é que, se esse resultado ele já vem pronto, o que vocês fazem como comissão, não só de preparador físico, né, mas fisiologia e tudo mais dentro desses testes, dessas análises? Bom, isso é bem interessante. Bom, ali o que mais aparece no vídeo que eu vi, eu acredito que é o Kaiser, né? O Kaiser, na realidade, tu vai falar como eles falam nos Estados Unidos, na língua inglesa. Bom, esses aparelhos, eles são pneumáticos, resistência a ar, e já sai o resultado durante o treinamento. Para que ele serve? É para trabalhar em cima da curva força e velocidade. Então, tu vai colocar uma resistência e tu vai fazer um movimento de potência. Já vai sair no momento o resultado de potência, que seria força vezes velocidade, né? Então, o que acontece? Tu já consegue a carga ideal para te trabalhar os movimentos de potência durante o treinamento. Por quê? Porque a carga que tu vai colocar com o movimento e velocidade que o atleta vai fazer vai já te dar o tempo, vai te dar a potência que tu tá realizando no exercício. Ao mesmo tempo, vai fazer lá, deu uma potência de 100. O exercício, o aparelho mesmo já mostra se tu está conseguindo manter esse 100, tu está caindo e quanto tu está caindo. Então, também já te dá um indicativo de quanto tem que parar. Por exemplo, eu quero trabalhar potência e eu fiz lá 100%, deu 100, e daqui a pouco eu estou trabalhando a 70%. Bom, não tem mais por que tu continuar se o teu trabalho já caiu o teu nível de potência, tu está trabalhando em cima da resistência. Então, esse é um aparelho que é muito utilizado. No Brasil já está com bastante, muitos clubes já têm, inclusive na Série B, na Série A praticamente todos, e clubes como Bayern de Munique, o Centro da Exos, na Europa, os principais clubes também têm o case. Bom, dentro dos outros aparelhos, tu vai ter o Kinel, que é o isocinético, mas também não só isocinético, o Kinel hoje, ele te dá resultados tanto isocinético quanto de força concêntrica, excêntrica e tudo mais. Te dá o equilíbrio muscular, tanto em cadeia cinética aberta quanto fechada. O Biodex, que também te dá o equilíbrio muscular. E aí tu vai conseguir trabalhar em cima desses desequilíbrios que os atletas apresentarem. Além dos trabalhos tu pode fazer os limiares na esteira ou com lactato, tu pode fazer os saltos verticais e horizontais ou verticais nos aparelhos, né? Tu vai ter, hoje o que mais tu tens são equipamentos que te auxiliam nas análises de força, de resistência, de equilíbrio, para que tu consiga individualizar este treinamento, esse processo do teu atleta. Pegando esse gancho, Felipe, acho que é interessante, teve uma fala ali na tua apresentação que eu gostei bastante, que é a questão muitas vezes a gente associa quando vai para um clube menor ou quando está num clube que não tem uma estrutura, até poder aquisitivo, vamos dizer assim, uma estrutura para fisiologia, para preparação física de trabalho com equipamentos. Vamos dizer assim, o vídeo aquele é um luxo, né? Se a gente parar para pensar, vamos dizer, na maioria dos clubes, tirando os clubes de ponta. Então, aquela estrutura, muitas vezes é uma estrutura que todo mundo gostaria de ter para trabalhar, mas não tem. Como é que a gente pode fazer com isso? Como é que eu posso adaptar essa nova realidade? Como é que eu posso, com a minha realidade, ser competitivo contra clubes que tenham uma estrutura melhor, por exemplo? Claro, o que eu falei no meio também é o que vai fazer uma grande diferença. Eu já trabalhei em clubes, claro, hoje, grande parte dos clubes da Série A e B, eu acredito que estão mais nivelados. Na Série B ainda tem clubes que estão uns muito, muito, muito estruturados e outros que estão muito precários ainda. Uma sala de musculação muito ruim, sem controle, sem... Então, o que tu vai tentar para tentar entrar para tentar diminuir essa lacuna, essa diferença estrutural que faz muita diferença nas tomadas de decisão, porque tu imagina, teu atleta chega e tu tens toda essa tecnologia para te tomar a decisão sobre o treinamento dele pro dia. Olha a diferença que tem, não, teu atleta chegou e tu não tem nada.
de tecnologia se tu competires tu num clube que não tem nada e o outro tem tudo. Tu tens aí uma lacuna grande. Agora, a metodologia é um dos principais pontos que tu vai conseguir diminuir essa diferença. E outras coisas, por exemplo, tu não tens controle fisiológico de carga interna, como lactato, frequência cardíaca, carga externa, GPS, mas tu tens controles subjetivos da sessão, da chegada, controles de dor muscular antes do treinamento, controles de carga durante o treinamento, que vão te dar dados subjetivos, mas dados importantes, porque a gente sabe que tu pode controlar tudo, só que a questão subjetiva do atleta ela é fundamental. Então, a avaliação subjetiva ela vai te ajudar muito antes do treino e após o treino. Então, antes do treino, muitos clubes chamam de bem-estar. Então, tu vê como é que foi a qualidade do sono, como é que foi, como é que está chegando, tá com dor muscular, é numa perna, são nas duas pernas, é localizada, é geral, é um feixe, é pontual. Isso tudo vai fazer uma diferença bastante grande. Tem um livro do Sevilla que eu li há muitos anos atrás, comprei na Espanha. O Sevilla tinha controle de tudo. Isso eu falo da parte subjetiva. O Sevilla tinha controle de tudo e o Antônio Puerta, um jogador da seleção espanhola, ele desmaiava. Ele desmaiou 2, 3 vezes. Então o livro começa, ele desmaia no jogo e quando levanta a placa, ele acorda, placa de substituição. E aí ele sai trotando do campo, entra no vestiário e toca a chuteira no chão e diz assim: pô, que merda isso de novo. Desculpa a palavra, que droga isso de novo. E aí ele morre. Ele desmaia e morre. E aí ele começa a dizer: pô, o Sevilla tem controle de tudo, tem toda a tecnologia, mas ele desmaiava. A parte subjetiva dele não está normal. Se ele não está se sentindo bem sempre. Então, o indicativo do organismo dele está dando algo que a parte tecnológica ainda não achou. Então, a gente tem que entender que o subjetivo do atleta ele é muito importante. Então, em clubes que tu não tens tanta tecnologia, essa parte subjetiva, e tu tentar tirar o máximo. Bom, eu não tenho salto vertical, mas eu tenho um salto horizontal. Eu tenho um controle de peso que eu posso fazer antes e depois do treino e vou ver quantos percentual perdeu o atleta e vou fazer a reidratação em cima do perda de peso, do percentual de perda de peso, que é algo extremamente simples. Tu bota uma balança de farmácia simples ali, tu consegue ver quanto que ele perdeu e tu vai reidratar ele. Terminou o treino, qual foi o grau? Tem tabelas hoje que tu calcula o tempo do treino mais o subjetivo, te dá um indicativo da carga, da tua carga semanal, e tu vai conseguir direcionar a tua carga semanal de acordo com essa resposta. Então, e a questão principal para mim, que é o centro de tudo, é a metodologia do teu treinamento. E isso vai dar um bom treino, tu vai motivar pra caramba o teu atleta, tu vai desenvolver ele muito com o treino. Matveev já falava lá atrás, é melhor dar um treino muito bom, escrever numa folha de papel manteiga, do que tu dar uma porcaria de treino e escrever no melhor computador do mundo. O principal vai ser que tu vai fazer diferença, vai ser no teu treinamento. Não, inclusive, Felipe, pegando esse gancho, na experiência que eu tive no Glasgow Rangers da Escócia lá, foi a primeira vez que eu vi a escala de Armstrong de coloração da urina, por exemplo, dentro do banheiro. O atleta ia urinar no banheiro e tinha na frente dele, assim, próximo da descarga, ele tinha literalmente as colorações da urina ali onde ele urinava e já sabia. Por mais subjetivo que fosse. Então, tem outras alternativas, né? Eu gostei bastante dessa tua fala nesse sentido. Isso aí no centro, nos Estados Unidos, eles usavam também essa análise. E a gente no Olímpia, a gente botava nos banheiros. Grande parte dos clubes eu coloco essa coloração nos banheiros porque te ajuda muito. E eles se conhecer também, né? Analisar, pô, tô desidratado, cara. Perfeito. E, isso aí. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem como fugir dela nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente está vendo alguns clubes retornando, Inter e Grêmio já treinando há pelo menos 2, 3 semanas, adaptados, ok? Mas já treinando a preparação física principalmente.
Enquanto a gente tem outros clubes como o Vasco, que vai retornar agora com 16 atletas sendo diagnosticados com Covid nesse momento. Como iniciar um campeonato brasileiro daqui a, não sei, não temos data, não tem previsão, tem uma pressão econômica, uma pressão dos clubes, e aí é uma discussão que não é o contexto que a gente está aqui, mas como nivelar isso, porque isso vai fazer muita diferença daqui a um mês. Em 15 dias, dificilmente eu consigo equiparar e nivelar a mesma condição de um clube que está parado há 2, 3 meses, com condições, muitas vezes, de diagnóstico de uma doença, enquanto eu tenho clubes que já estão treinando há 3 semanas, um mês, e vão fazer uma situação completamente diferente. Como fazer isso? Como equiparar? O que tu considera disso? Olha, esse é um dos pontos mais difíceis. Eu tenho conversei com um amigão meu, que é outro preparador do Corinthians, ele vamos fazer uma conversa sobre o que se deve fazer na volta da pandemia. Porque, por exemplo, Grêmio e Inter já voltaram, o Corinthians não. Porque São Paulo está numa situação totalmente diferente. Se pegar em nível de Série B, alguns vão voltar, já estão voltando, e o Sampaio Corrêa do Maranhão está no meio de uma crise muito grande. Uma das primeiras coisas que eu pensei na época, logo que começou a crise, eu fui na academia. O último dia que eu fui na academia, eu fiquei pensando, esse é meu último dia. Mesmo que o cara não feche, eu não vou vir mais, porque a insegurança. E foi bem em março. E eu pensei, o que eu faria se eu fosse um cara de um time muito grande, um time grande? Eu pensei, eu levaria bicicletas, eu faria os caras terem bicicletas, porque quem estudou minimamente ali, como estava prestando atenção no que estava acontecendo, alguns não estavam, alguns achavam, não, nós vamos continuar em pequenos grupos vindo aqui. Não vai continuar. É uma pandemia. Não vai. E aí eu cheguei em casa e vi o Bayern de Munique distribuindo bicicletas para os caras, eles iam estudar, fazer em casa, depois os treinos virtuais, que ajudam muito. Mas não adianta só tu fazer um pouco de funcional em casa e fazer bicicleta, e quem tiver esteira, isso aí, quem que tem essa estrutura toda? Na Série B, com certeza, os jogadores do Sampaio Corrêa não tem. O Corinthians, eu sei que distribuiu materiais, tu vai atenuando algumas coisas na questão muscular, de tu ir mantendo nos treinamentos online e tudo mais. Até porque a gente sabe, nós mesmos, eu pessoalmente estou treinando em casa, entendeu? Eu sei que me ajuda, mas não é a mesma coisa, principalmente para um atleta que está 2 meses. Então, vai mais uma vez, vai entrar na questão da planificação. A questão da planificação, tu atuar. Quem tiver tanta diferença, vai sofrer. Isso é certo. Não tem como. Eu estou voltando 3 meses e eu estou voltando, estou 3 meses parado e o outro ficou 1 mês e meio. 45 dias no campo, com controles, com todo o aparato, vai causar uma disparidade. Claro que vai depender também a disparidade do nível de atleta que tu tiveres. Daqui a pouco eu fiquei 3 meses, mas meu atleta é um nível superior a quem ficou menos tempo. Então, tudo isso vai ser uma análise global. Agora, a planificação vai ter que ser atuando muito bem feita em cima de, primeiro, tu readaptar o jogador à especificidade da casa. O atleta já está com uma questão anímica, muitas vezes uma ansiedade muito grande, um outro ele vai ganhar peso, e isso é natural. E tu vai ter que atuar em cima das capacidades motoras que tu consegue realmente modificar. Não adianta tu ficar em cima de, se tu tiveres tão pouco tempo, tu vai ter que tentar adaptar o mais rápido possível capacidades que tu sabe que são pertinentes, que tu consegue fazer elas evoluírem. A força é uma. E outro ponto, tu vai ter que trabalhar, por mais que a gente sabe que a bola te dá muito, a questão da resistência especial, mas provavelmente alguns atletas já vão começar a ter déficit de níveis de limiar, vão ter, né, com certeza, limiares de consumo de oxigênio. Então, a minha sugestão é tu atuares a tua planificação ser o mais pertinente em cima da parte metodológica do jogo, porque tu tem que acertar o teu time também, motivar o atleta e trabalhar em cima da especificidade, mas também dar uma atenção para alterar. A disparidade vai haver, é algo histórico. Quem tiver a resposta para qualquer situação da Covid, porque tem gente, todo mundo tem resposta muitas vezes para tudo, vem teorias de tudo, mas ninguém tem a resposta, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. No Campeonato Brasileiro, se ele vai voltar, ele não vai parar,
se ele vai realmente voltar e vai deslanchar, é uma interrogação no mundo o que está acontecendo. Estavam discutindo uma época, mas não vai poder cuspir no chão, vai tomar uma multa. Como é que tu vai jogar futebol, tu não vai cuspir? E como é que tu não pode cuspir, mas tu pode estar muito perto tu tá fazendo pressão e tu tá tocando no teu atleta. Então isso, a gente não sabe o que vai acontecer de uma maneira geral. A princípio ele vai retornar, vai se planificar e que nem igual tu falou, Adriano. Teve clube que já voltou, o Chapecoense está treinando na Série B. E o Sampaio Corrêa, como que vai treinar no Maranhão? Será que o governo vai dar uma pressionada tão forte e vai voltar? Não sei, né? Os estaduais vão terminar? Ninguém tem a resposta. Eu sei que o déficit nos atletas, ele precisaria, em função desse déficit, um período maior. A Libertadores também tá preocupante a questão. E também, bom, volta um time da Libertadores. No Equador, quando que vai voltar um time da Libertadores? E no Brasil já voltou o Grêmio Inter. Olha a disparidade que vai ocorrer dentro de um processo que no início eles falavam, não, vai voltar todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. E isso não é nem possível, isso que tu não vai deixar em casa se tu já pode voltar, tu não vai deixar teu atleta em casa. É uma questão desumana. E se tu vai fazer ele voltar se não pode, se está com tantos problemas e tu não tem estrutura, porque uma coisa igual o Renato falou no Grêmio, e bem, volta todo mundo. Todo mundo tem dinheiro para fazer teste de Covid. Eu acho que no Paraguai os clubes todos têm dinheiro, viu o presidente do Guarani falando, pô, cada teste são $100. Tem todo mundo dinheiro dos clubes, o Guarani tem, mas os outros clubes têm dinheiro. No Brasil, o Sampaio Corrêa vai ter dinheiro para testar direto os atletas. É muito complexo esse assunto. E aí, só contribuindo, nosso colega Luiz Henrique, ele colocou, né, aí tem algumas alternativas e adaptações na regra também, que acabam vindo agora, a questão da substituição para 5 atletas. São adaptações, mas isso não interfere também na questão do condicionamento geral, né, que eu vou ter que ter de disparidade que a gente estava falando, mas essas adaptações vão ajudar sim, e muito, né, pelo menos a evitar algumas lesões, porque o calendário vai ser enxugado, né, a gente vai ter jogo a cada 2 dias provavelmente. Então, mais isso vai influenciar nessas questões para vencer o calendário, senão a gente nunca vai acabar, né? Esse é outro tema fundamental, e aí tu vê como o ser humano é. Primeiro, com certeza vai ter muito jogo, e com certeza essas substituições, 5 substituições ajudam a tu prevenir. Tu vê na Alemanha já teve muitos atletas na volta da Alemanha, muitos atletas apresentando problemas físicos. Da Alemanha, onde a alimentação é diferente, o atleta tem uma questão diferente, fisiológica e tudo mais. Agora me chamou a atenção, e aí, por isso que eu digo a questão humana, talvez as pessoas não entenderam ainda. O treinador do Boca Juniors reclamando, o russo, Miguel Ângelo Russo, uma coisa assim, o sobrenome dele é Russo, reclamando que são 5 substituições, que deveriam ser 3, porque tem clubes que dizendo que vai causar uma disparidade, porque o Brasil teria elencos maiores, eles teriam elencos menores. Não, isso é uma questão extremamente importante. Tu não tem que pensar agora na disparidade de eu ter um elenco maior ou menor, tem que pensar até na longevidade do teu atleta, e a gente não colocar tantos atletas em risco, porque o jogo, a tendência é o jogo cair também em termos físicos, cair em termos de intensidade, mas ele está pensando só no resultado esportivo dele, e eles não entenderam que essa gripe veio para trazer muitos questionamentos a nível também humano e de responsabilidade social. E é muito mais de uma responsabilidade social, inclusive com nossos atletas, do que pensar que o Boca vai ser campeão. Né? E mesma coisa seria para o estadual. Acho que essa briga, tem clube que não quer voltar por uma questão, outro clube não quer voltar por outro quer voltar por outro. É muita pressão. A questão política está comandando uma área que é uma questão de saúde. Perfeito. Felipe, só pela uma questão é meio dia em ponto agora, a gente tem que ir encerrando. Passou voando, né? Quando o papo é bom, a gente sempre diz que, na verdade, a gente deveria ter aqui pelo menos umas 3 horas para bater um papo, né? A gente já conversou bastante individualmente, assim, em outros momentos, e tu é um cara que é um parceiro, é um baita amigo, uma baita referência profissional também na prática
do futebol e que é uma área que eu gosto bastante. E desde o primeiro momento, quando a gente se conheceu no curso da Isaac, já a gente trocou uma ideia lá bem legal. E, cara, te agradecer mais uma vez. Foi um prazer te ter aqui falando em nome do curso de Educação Física da Escola de Ciências da Saúde e da Vida. Te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Acho que tentei contemplar a maioria das perguntas que foram enviadas. Tinha mais perguntas para realizar, mas infelizmente a gente não consegue contemplar de todos. Agradecer a participação de todo mundo, diplomados, alunos, colegas de outras instituições também que estão presentes. E mais uma vez, obrigado, Felipe. Eu que agradeço, para mim é um prazer participar, eu tenho um comprometimento, um amor pela nossa área muito grande, então tenho sempre em contato com todos, da maneira mais simples possível. Para mim é muito legal. E vamos ver quando voltar tudo, se um dia a gente vai na PUC aí e falamos presencialmente, né? O contato humano também é muito importante, mas foi muito bacana. Obrigado pela experiência. Mais do que convidado. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.